Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à inauguração do nosso podcast, é o Peoplecast. É uma satisfação iniciar esse novo projeto com o meu amigo Alisson, né? Proprietário desse estúdio maravilhoso aqui em Balneário Camboriú. E já te faço um convite, se você quiser patrocinar esse podcast, fique à vontade para falar com a gente. Aqui embaixo deve ter algum link, o meu contato, fica tranquilo. E para iniciar esse podcast, pessoal, eu tenho uma super convidada, uma empresa muito bacana, a Alves da Cunha Consultoria Tributária. E aqui na minha frente tem a doutora Rosa Claudene, que vai se apresentar para a gente hoje. E aí, doutora, tudo bem? Tudo bem, Átila. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Oi, pessoal. Vamos falar um pouco sobre um tema que é bem interessante, às vezes assusta um pouco, mas questão de conhecimento, né? Então, nós vamos falar de impostos hoje, né? Quem é que não se interessa por esse tema? Espero que seja interessante. Pô, que legal. Bacana, obrigado pela atenção, disponibilidade de estar aqui. Mas antes, doutora, eu chamo de doutora, de Rosa, como é que se sente melhor? Fique à vontade. Ah, Rosa, chama de Rosa, fica bem íntimo, né? Antes, quem é a Rosa, quem é a doutora, onde vive, como vive, o que faz, conta um pouquinho pro público, quem é você? Pronto, então meu nome é Rosa, né, Claudene, eu sou advogada já há 12 anos, atuo na área tributária, mas antes disso eu sou mãe, sou esposa, então me identifico aí com várias mulheres empreendedoras, né, a nossa jornada é bem interessante, empolgante, e eu estou aqui para compartilhar um pouco sobre a minha carreira, a minha vida e também compartilhar um pouco dos conhecimentos que a gente coloca em prática aí para ajudar os empresários. Pô, legal. Fiz uma colinha aqui pra gente conversar. Que bom. Mãe, esposa, quantos filhos? 3 filhos, a Luísa, o Pedro e a Isabela. Que top. Muito bom. Doutora, é casada com quem? Com o jovem Átila. Pô, que azar, hein, doutora? Com o jovem Átila. Pô, meus pêsames, brincadeira, certo. Pessoal. É uma honra estar aqui com a minha esposa. Esposa e sócia em alguns empreendimentos, legal, uma honra, Deus é maravilhoso, poder nos proporcionar tanto tempo juntos, não é verdade? Sim. E hoje ela traz um pouquinho desse conhecimento aqui para todo mundo, e esse conhecimento é para todos os empresários. Então esse podcast é para conversar com os empresários, para que a gente possa ajudar os empresários a enxergar, ter luz, ter clareza sobre os seus negócios. Legal, muito bem. Eu vou começar com um tema um pouco controverso ou não, ou um tema bem assim que tem colocado tabu no coração dos empresários, que é a reforma tributária, né? Eu queria, Rosa, entender o seguinte: quais são os tabus e quais são os medos em relação à reforma tributária, que é um tema hoje falado no STF, né? A todo tempo, com os advogados, o mercado tem passado que meio que um susto em relação a esse tema. Explica pra gente o que vai acontecer com os empresários em relação à reforma tributária. Fica à vontade. Bom, a reforma tributária é um tema que traz, na verdade, ansiedade, curiosidade e uma certa preocupação para os empresários, porque, infelizmente, a gente ainda não tem muita coisa definida em relação à reforma tributária. Mas o que eu quero falar, né, para os empresários é, assim, vamos trabalhar com o que a gente tem hoje, né? O que nós temos hoje? Falando de restituição de impostos, que é a nossa área de especialização, né? Nós, para restituição de impostos, a reforma tributária, ela nesse momento, ela não interfere em nada. Então, o que já foi pago, porque quando nós falamos de restituição, nós trabalhamos muito com o passado, na verdade, com aqueles impostos que já foram pagos, e a gente vai ali fazer um levantamento, um diagnóstico do que foi devido ou não. Então, esse ponto para a reforma tributária não tem nenhum tipo de interferência, mas a minha sugestão para os contribuintes é que aproveitem, né? Porque com a reforma tributária a gente tem, na verdade, muitas incertezas ainda. Putz, legal. Muito louco. Pessoal, então a gente está falando aqui sobre impostos, né? Recuperação tributária significa impostos pagos, às vezes de forma indevida ou em duplicidade, não é isso?
de forma assim que o empresário muitas vezes está pagando uma bitributação e nem sabe, e aí existe aí algumas ferramentas, algumas teses, alguns benefícios para que esses empresários possam recuperar essa graninha, né? Essa graninha, essa pequena graninha, só que às vezes muita grana, né, doutora? Sim, sim. Por exemplo, a gente teve aí a recuperação judicial, a recuperação de impostos do Magazine Luiza, né? Sim, a tese do século, né? A tese do século, que acho que foi 800 milhões de reais, muita grana. Tivemos outros aí que recuperaram, por exemplo, a Randon, né? 800, 900, 1 bilhão de reais de recuperação de impostos. Já pensou? Você que está do outro lado agora me assistindo, você faz um diagnóstico gratuito e você vê lá que você tem 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão de reais a recuperar. Legal, né? Sim. Muito legal. Esse benefício é muito bom. Bom, pessoal, quais são, Rosa, as oportunidades tributárias? Explica um pouquinho para o público quais são as oportunidades que os empresários podem ter em relação à recuperação tributária. Explica um pouquinho para a gente. Na verdade, assim, as oportunidades tributárias, elas são aplicáveis a diversos tipos de empresas. E elas não estão ali limitada ao faturamento da empresa ou enquadramento fiscal. Então, tanto uma empresa do Simples Nacional como uma empresa do lucro presumido ou do lucro real, ela tem oportunidades tributárias. Logicamente que o valor que nós vamos encontrar de restituição vai depender muito do faturamento da empresa. Então, quanto maior o faturamento da empresa e o enquadramento fiscal, com certeza a gente pode ter valores grandes a serem restituídos. Mas, por exemplo, para empresas do lucro real e presumido, nós temos a tese do século, que é a exclusão do ICMS. Está valendo ainda a tese do século ainda? Tá. Sim, tá. Está. Muitas empresas, na verdade, estão tendo prejuízos porque não estão se aproveitando desse benefício que foi deferido já pelo STF para todas as empresas do lucro real e presumido. Caracas! Esse direito desde de 2017, março de 2017 para frente. O que está acontecendo é que o empresário não toma conhecimento e aí esse dinheiro está se perdendo com a prescrição. Então nós temos aí 6 anos. 5 anos. 5 anos, na verdade, dessa tese. E eu tenho certeza que 40%, 50%, 60% dos empresários não sabem dessa tese. E muitos empresários quebram, vão falir, muitas vezes, em pagar esses impostos de forma indevida, porque a carga tributária no Brasil é altíssima, né? Altíssima e complexa. E complexa, e não sabe que tem essa grana aí para poder pagar os impostos ou para poder investir na ampliação do seu negócio. Então, presta atenção. Isso é uma dica, assim, ó, top, valiosa, que, inclusive, eu achei bem legal isso aqui. Pô, legal. Rosa, empresas que podem ser beneficiadas por essas teses, como é que funciona? Que tipo de empresa? Por exemplo, uma farmácia pode? Então, uma farmácia pode, inclusive a farmácia, você fez uma pergunta bem interessante, porque a farmácia, ela nem precisa estar no lucro real presumido. Caracas. Ela pode estar no Simples Nacional, e ela também tem oportunidades, porque a farmácia, ela é isenta do PIS e da COFINS nos medicamentos. E muitas vezes, por uma dificuldade, né, vamos dizer assim, na segregação, porque são muitos produtos, acaba que existe uma bitributação, paga-se 2 vezes esse imposto. Poxa. E por meio de um diagnóstico, que é gratuito, a gente não cobra para fazer esse diagnóstico, a gente consegue verificar se a farmácia tem ou não ali valores que foram pagos a mais. Legal. Então deixei mais longe ainda nesse ping-pong contigo e perguntar o seguinte: farmácia pode, tem tese, dá para recuperar, dá para trabalhar, dá para pesquisar. E uma padaria? Supor que hoje no Brasil deve ter umas 150 mil padarias. Eu acho, tá? Tô chutando aqui, tá, galera? Vou até fazer essa pesquisa aí. Eu sei que agências de marketing no Brasil tem 22 mil. Uma padaria consegue? Porque
poxa, a padaria tem muito produto, muita gente, muito complexo, né? Pode padaria? Então, a padaria, ela pode, mesmo se ela estiver no simples, aí se ela estiver, por exemplo, no presumido, a gente tem outra situação, né, de estudo fiscal. Se ela estiver no lucro real, ela também tem outras situações de aproveitamento de crédito, que com certeza é maior que uma padaria do simples, mas todas essas a gente consegue fazer um estudo e aí buscar alguma forma de benefício. Muito bom. E agora eu vou sair dos medicamentos, vou sair da alimentação, e vou para a parte de saúde. Sim. Tá? Por exemplo, uma clínica médica, um médico, né, sei lá, um dentista, um hospital. É possível também alguma tese, alguma recuperação tributária, alguma ajuda para que a clínica também recupere, também tem esse tipo de benefício ou não? Clínica não dá? Sim, clínica também tem uma oportunidade maravilhosa que a gente consegue fazer uma redução de base de cálculo de RPJ e CSLL de 10,8% para 3,2% ao mês no faturamento. Então, isso, para você ter uma noção, por exemplo, uma clínica que tem um faturamento de R$100 mil, a gente consegue fazer uma redução de arrecadação de R$7 mil mês. Então, é bem interessante para clínicas que estão, logicamente, no lucro presumido ou real. Simples Nacional, nesse caso, não dá certo. Coisa impressionante, que economia bizarra. Muitas vezes não existe essa economia até pelo desconhecimento do empresário. Não é verdade? Sim, sim. Cara, que legal, muito bom. Muito bom mesmo. Aí eu fico agora com uma... Eu fiz uma colinha aqui, mas eu vou te fazer uma pergunta fora da colinha, que é o seguinte. Tá. O governo não dá nada para ninguém. Não existe almoço grátis. O governo, se ele dá com uma mão e ele tira com a outra. Todo mundo tem medo do governo, todo mundo tem medo da justiça, não sei o que acontece, mas o governo ele não dá nada para ninguém. Uhum. Se o governo puder arrancar suas calças, falir você, ele vai falir você. Agora, eu sofro alguma penalidade, um empresário sofre alguma penalidade, alguma multa, se aquela farmácia pequenininho tiver lá 20 mil, 30 mil para restituir, e se ele pedir isso de forma judicial, existe uma multa? Eu posso ser multado em pedir uma coisa que é minha, de direito ou não? Ou não existe isso? Não, na verdade isso não existe, mas essa sua pergunta é extremamente importante, né, pertinente, bem colocada, porque esse é um medo dos empresários, né? Quem não tem medo da receita, né? Não é à toa que o símbolo da Levanta receita... a mão quem não tem medo. O símbolo da receita é um leão, né? Quem não tem medo do leão, né? Mas eu costumo falar para os nossos clientes que se a receita ela tiver que te fiscalizar, ela vai te fiscalizar, na verdade, independente se você pedir ou não restituição. A receita, ela não é vingativa, né? Mexeu comigo, eu vou lá e te multo. Na verdade, não funciona dessa forma. Legal. Os auditores, eles se sentem até, vamos dizer assim... como é que a gente vai dizer, aviltados, né? Quando alguém fala assim, se eu pedir uma restituição, eu vou ser fiscalizado, vocês acham que a gente não tem o que fazer, né? Até porque esse pedido de restituição, ele é porque você simplesmente pagou um tributo em duplicidade. Então, você só está pegando de volta aquilo que é seu, né? Mas eu falo uma coisa que é bem importante. Você só pode pegar de volta aquilo que realmente você pagou. Não pode ir lá e pegar um valor que você não pagou, porque a Receita realmente vai atrás se você pegar o que é indevido. Exatamente. Vai preso, então, inclusive. Tem que ser feito com muita responsabilidade, com respaldo de documentação. Então, o nosso diagnóstico ele é feito de forma muito responsável, a gente não faz nada por presunção, a gente faz com base na documentação da empresa. Se a empresa tem documentação ali que comprova que ela pagou a mais, a gente vai lá e faz. E mais legal, não precisa de ação judicial. Caraca, é uma devolução feita na via administrativa. Caramba, que bom. Bom, como todo mundo, né, tem um pouco de medo, né, do fisco, né, as pessoas morrem de medo, porque se as pessoas puderem, muitas vezes, né, não é o nosso caso, a gente não orienta os nossos clientes a fazerem isso, mas
quando a pessoa sonega o imposto, quando a pessoa não paga o imposto, quais são as penalidades para uma pessoa que sonega imposto hoje na sua empresa? Fala um pouquinho de penalidade hoje. Olha, sim, eu acho que nenhum profissional da área tributária, nenhum contador orienta o seu cliente a sonegar, né? Muitas vezes essa prática de, por exemplo, eu vendo 100 mil, mas eu só vou declarar 80, né? Ela parte muitas vezes do empresário, não vou nem dizer como uma conduta de má fé, mas porque muitas vezes ele não vê um retorno, né, na questão de imposto. Eu pago para quê, né? Para onde vai meu dinheiro? Quantas pessoas não se fazem essa pergunta? Eu sei para onde vai, Rosa, o imposto. Vai pro novo avião do Lula, 400 milhões. Pode ser que vá, mas se você não declara, você não tem como Vou criar um reaver. problema agora com os petistas, tá? Ó, nada contra, tá? Eu costumo brincar que eu não sou da esquerda, não sou da direita, não sou do centrão, eu sou do fundão. Então tá tudo bem aqui. Mas a melhor estratégia é você declarar. Porque quando você declara, o que você pagou a mais, você consegue restituir. Quando você não declara, você corre o risco de cair numa malha fina e aí a Receita vem com tudo para cima de você e você não tem como se defender, porque hoje em dia é muito difícil as pessoas pagarem com dinheiro em espécie. Então, por exemplo, tem muito empresário que fala assim, eu recebo... O que é isso hoje? Então, o que é isso? Eu recebo no Pix, então não vou fazer nota fiscal. E esse dinheiro vai para onde? Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então a melhor estratégia é declara, depois vai lá e pega de volta o que você pagou indevidamente. Pô, legal, baita dica. Então você que está aí desse lado, não sonegue, sonegação é crime, inclusive é um crime passivo aí, né, de multa e até de prisão, né? De prisão, né, sem direito à fiança. Porque o governo, ele não perdoa, beleza? O leão, né? O leão, ele não perdoa. E o leão é o rei das selvas, tá ligado, né, mano? O leão é aquele cara bichão mesmo que tem aquela juba gigante. Legal. Verdade. Quais são os benefícios de um diagnóstico fiscal hoje? O que o empresário ganha? Quais são os benefícios de um diagnóstico fiscal para todos os empresários hoje que precisam entender sobre esse assunto, que é importante para a sobrevivência daquela empresa, daquele negócio? Né, os especialistas falam que nós trabalhamos de 6 a 7 meses só para pagar impostos no Brasil. Imagina, você trabalhar 7 meses só para pagamento de tributo. Cara, não faz muito sentido isso. Basicamente, a gente é um escravo do governo, né? Beleza. É verdade. Como é que a gente consegue colocar no nosso bolso uma graninha de volta, né? Indo lá e falando, ô governo, botando na sua porta aí, tu me deve uma grana, tá aqui essa tese, eu quero me beneficiar dela, já que eu paguei de forma indevida. Como que é? Quais são os benefícios? Explica aí pra gente. Olha, o diagnóstico fiscal, né, ele só tem a agregar para o empresário. Primeiro, ele vai realmente entender a situação ali da empresa dele, né? Se ele realmente pagou o que era devido ou ele pagou a mais. Nós temos situações, por exemplo, que o empresário, ele pagou, não porque ninguém errou, não foi erro na contabilidade. Né? Eu sou, assim, muito parceira das contabilidades e eu sempre defendo... Você não é inimiguinha do contador? Jamais, nós somos amigos. Na verdade, assim, nós realizamos um trabalho que o contador sozinho ele não pode fazer, né? Porque muitas vezes nós vamos ali discutir impostos que são inconstitucionais, que são exigências ilegais, né? O contador, se ele fizer diferente do que a Receita exige, o empresário vai ser multado. Mas nós temos as medidas em que o contador não pode realizar, mas nós realizamos, e aí nós vamos lá e reavemos aquele valor que ele foi obrigado a pagar indevidamente. Que maravilha! Então isso é importante. E um exemplo disso é a tese do século. A tese do século, que foi a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, é uma tese que foi discutida há 20 anos.
Nossa. E o STF decidiu em 2021. E ninguém poderia fazer, nenhum contador poderia fazer de forma diferente do que a Receita Federal exigia, porque senão ia sofrer multa, né? Cara, que legal. Então, breaking news. Você que tá aí desse lado agora, nos escutando aqui, eu e a Rosa. Se você é um contador, presta atenção. Busque uma consultoria tributária para ser o seu parceiro, junto com o seu cliente. Dê a mão para uma consultoria tributária de referência, óbvio, que tenha ética e integridade, para te ajudar o seu cliente, que muitas vezes está lá caminhando e cantando, e muitas vezes caminhando, cantando e chorando devido à carga tributária. O seu cliente está com o pé no abismo, só faltando alguém dar um sopro ou um empurrão para o cara morrer, como empresário, devido à carga alta, à carga imensa tributária que esse camarada paga. Então, minha dica é, faça uma parceria com um escritório de consultoria tributária, porque, como a Rosa falou aqui, a Rosa não é sua inimiga, pelo contrário, ela é sua amiga e amiga do seu cliente para recuperar créditos pagos indevidamente. Olha que legal! Então você está aí, se é contador, fale com a Rosa. No final, embaixo vai ter o telefone dela, o link, o Instagram. No final a gente vai falar tudo isso, tá? Mas a importância de todos os contadores ter como parceiro um escritório de consultoria tributária. Pô, legal. Fiz um merchan aqui para você. Muito obrigada. Tá bom? Depois você faz o Pix lá, faz o Pixzinho, vou deixar o número do meu Pix. Eu 2 Pix, em vez de um, que às vezes dá um Alzheimerzinho, eu esqueço de um. Mas o outro tá aqui, a colinha, eu deixo pra você aqui depois, tá bom? Legal. Sou louco por um cascalhinho, de vez em quando é bom pingar na conta, Quem viu, não Rosa? gosta, né? Eu adoro. Todo mundo gosta daquele cascalhinho, como diz o ratinho, né? Ó, o cascalho, né? Legal. Qual o prazo quando a gente faz uma recuperação tributária na via administrativa? Explica aí, como funciona? Porque eu tô ansioso, eu quero receber essa grana. Agora você fez o diagnóstico. Sim. Agora eu sei que eu tenho lá 50 mil para receber. Eu tenho impostos atrasados, ok? E eu tenho 50 mil lá que eu paguei. Sim. Eu posso... Qual é o prazo? E eu posso abater dos meus impostos atrasados para ficar em dia com o fisco? Pergunta tá fora do escopo, tá? Ah, entendi. Não, mas cabe muito bem. Na verdade, sim, o prazo, né, que a Receita nos dá é em média de 180 dias, mas normalmente eles liberam bem antes, né, esse pedido na via administrativa. Então, ele sempre é bem rápido, né? Nem se compara quando a gente vai falar aí de uma discussão judicial. Mas ele, em média, é esse prazo de 180 dias. E o mais legal, se a empresa, né, respondendo aqui a sua pergunta, se a empresa tiver débitos, ela não está impedida de fazer o pedido de restituição. Ah, isso aí é legal. Ela não está impedida. Ela pode Isso é bacana. escolher, né, em abater esse débito, ou se ela tiver parcelamento, ela não é obrigada a usar esse crédito para abater o parcelamento. Que se ela tiver em dia com parcelamento... A gente orienta sempre o cliente a usar já para ele acabar, liquidar a dívida, sim. Né? Porque aí ele se livra, a Receita libera bem mais rápido também quando ele usa para abater, mas a gente tem até já decisão simulada que não é obrigatório. Tá? Mas aí ele pode sim pedir a restituição. Então, se eu estiver devendo uma grana pro leão, pro fisco, e eu fizer um diagnóstico, tiver lá uma grana para receber, eu posso abater da minha dívida com o leão, com o fisco, e posso ficar de boa. Sim. Minha empresa vai ficar apta depois para participar de licitação pública. Sim, tirar certidões, né? Que é importante. Fiquei com uma dúvida aqui, doutora. Eu falei de uma lanchonete, de uma padaria. Sim. Nós falamos de outra atividade que foi clínicas, não é verdade? E nós somos clínicas e médicos, ok? Agora, eu tenho uma dúvida. E o empresário que tem uma construtora? Nós temos centenas de milhares de construtoras no Brasil. E muitas construtoras, centenas de construtoras hoje estão praticamente falidas.
Com muito dinheiro guardado, sem saber. Com muito dinheiro guardado sem saber. Dá para fazer recuperação tributária também das construtoras? Sim. Porque o que a gente vê aí são grandes construtoras construindo arranha-céus, daqui a pouco falidas, com penhoras judiciais, com problema, com uma porrada de BO nas costas dela. E o cara não sabe, o cara não está sendo mal orientado, o cara não tem uma contabilidade ativa, o cara não tem, muitas vezes, um time jurídico ativo para poder preservar esse tipo de situação, né? Sim. Construtora dá para fazer algum trabalho? Construtora, na verdade, tem um leque de oportunidades tributárias. Caracas! A gente tem desde a exclusão do ISS da base de cálculo PIS/COFINS, que já vai dar uma diferença danada no valor do ISS, porque o ISS a gente sabe que é um imposto muito alto que as construtoras pagam, né? A gente tem teses que a gente consegue fazer na redução da folha de pagamento, né? Então, na folha de pagamento do funcionário? Na folha de pagamento do funcionário. Cara, explica isso aí, doutora. Achei legal isso aí. Porque construtora tem 200 funcionários, 400, 500, 1000. Exatamente. Então, dependendo da folha de pagamento, tem construtoras, eu vou falar um número para você, que nem é alto. Tem construtoras que tem mais de R$1,5 milhão e nem sabe disso. Aqui em Balneário Camboriú tem muita construtora, então, doutora. E aí, são poucas das teses. Tem diversas oportunidades para construtoras, inclusive legal, aquelas construtoras que fazem obra fechada, né, entrega ali o imóvel pronto, a gente consegue também fazer uma redução de carga tributária. Tem diversas oportunidades para as construtoras. Você que é de construtora aqui em Balneário, eu sei que tem muitos imóveis sendo construídos, muitas construtoras. A gente vai deixar, né, nossas redes sociais, nosso telefone de contato. Teremos um prazer enorme em atender vocês e mostrar, né, as possibilidades que temos. Que legal. Para reduzir o imposto, hein? Muito bem. Eu deixei um copinho de água para você. Eu juro que eu não coloquei veneno. Só um pouquinho, tá? Ah, mas eu já tô... Tá de já boa? tenho um antídoto. Muito bom. Tá sendo muito legal. E com certeza você que é empresário, você deve estar se perguntando, poxa, eu tô pegando empréstimo no banco, tô usando meu cheque especial, tô usando meu limite de cartão de crédito, tô me ferrando aqui, pegando dinheiro no BNDES, né? No fundo disso, fundo daquilo, e às vezes a construtora tem lá 800 mil, R$1 milhão a ver, né? Sim. E não tem ninguém olhando para isso. Então fica aí, você empresário, com essa dica, tá? Muito legal. Bom, empresas com dívida, né? A gente já falou, pode se beneficiar, né? Sim, pode sim. E na esfera jurídica, né? Não tá no administrativo, na esfera jurídica, dá para estipular um prazo ou o prazo não tem como ser estipulado, porque aí depende realmente de uma ação, de um monte de coisa. Como é que funciona a esfera jurídica? Porque às vezes o contador faz o administrativo, mas não faz a parte jurídica. E aí que entra uma consultoria especializada com advogados, né? Sim. Para fazer isso. Então é muito importante, né? Explica um pouquinho. Sim. Quando a gente fala, né, de trabalhos que vão ser feitos no âmbito judicial, a gente não tem como estabelecer um prazo. Porque aí nós estamos falando de teses, nós estamos falando de coisas que independem aí da nossa vontade, mas só um exemplo, né? Na exclusão do ISS da base de cálculo PIS/COFINS, as ações elas estão andando rápido. E o que é mais interessante, a gente consegue uma liminar que também sai muito rápido. As liminares estão saindo em menos de 30 dias. Caraca! Então a empresa ela já consegue se beneficiar com essa redução, né, por meio de uma liminar. E logicamente quando é liminar, a gente sempre esclarece para o cliente, né, que não é uma decisão definitiva, então ele vai decidir... A liminar pode ser derrubada? Sim, ele vai decidir se ele vai, né, utilizar ou não, mas aí como diz o ditado, né, se você ali está ciente do que vai acontecer, não tem problema nenhum. Muitos empresários enxergam como um crédito, né, que ele não vai precisar pagar nenhum tipo de juros, porque é um dinheiro que ele vai usando ali e na maioria das situações ele não precisa devolver, porque a ação ela é confirmada no final ali, a segurança para o cliente. Pô, muito bom, cara, assim, animal, as informações assim são muito importantes para o empresário, muito importante para salvar vidas,
muito importante para restabelecer até casamento, né? Porque às vezes o empresário tá com um problema na empresa, ele leva esse problema para dentro da casa dele, Sim. ele impacta a esposa, ele impacta o financeiro da casa, ele impacta o filho, porque... Mas, Átila, como assim impacta o filho? Impacta se você tá falido, quebrado, como é que você vai pagar a escolinha do filho? Como é que você vai colocar mantimentos na sua casa? Como é que você vai pagar o seu plano de saúde do seu bebê? Então, é muito importante que o empresário ele tenha noções básicas ou uma consultoria, uma orientação muito legal. Sim. Bom, pessoal, a Rosa é advogada e consultora tributária, é isso, né, Rosa? Isso. Isso é muito legal, tá bom? Uma pergunta bem interessante é o seguinte, uma empresa com dívida, olha que interessante, pode se beneficiar? Pode. Pode? Inclusive aquela empresa que... Mas a dívida que eu falo é a dívida tipo Serasa. Ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Vai ser bom, porque aí ele paga a dívida do Serasa, né? Ele limpa o nome, né? Ele limpa o nome. Olha aí, essa dúvida que eu tenho. Com certeza. Ah, ele limpa o nome, ele consegue, né, até valorizar, assim, né, a folha de pagamento dele ali com mais dinheiro, investir em maquinário, né, muitas vezes. Então, uma empresa que tem Serasa e SPC, olha, minha pergunta é assim, ó, uma empresa que tem Serasa e SPC, mas tem créditos a restituir. O Serasa ou SPC impacta ele a pedir esse benefício ou não? Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o empresário está quebrado, ele tem Serasa e SPC. Como? Ele não tem título em cartório, tem protesto, tem ação. Nada. Se ele tiver ação trabalhista, nada impede, nada. Olha que legal você que é empresário e tem aí, sei lá, 10, 20 ações trabalhistas, você que é empresário e tem Serasa SPC, você que é empresário e não está pagando mais os seus impostos, mas você pagou a vida inteira aquele empresário, ó, doutora, suou, ele tem lá coisas para receber, independente de ele ter essa dívida que eu acabei de falar, que foi bem engraçada, né, Serasa SPC, ele pode se beneficiar também de um diagnóstico de recuperação tributária. Pode, inclusive eu vou te falar mais uma coisa legal, que é uma notícia excelente para o empresário. Olha aí, ó. Esse valor que a gente consegue fazer de restituição na via administrativa, ele é depositado diretamente na conta corrente da empresa. Caracas! Sabe que eu ia te fazer essa pergunta? Sério? Eu ia te fazer essa pergunta. Mas que bom que você trouxe. Então vamos lá. Eu não vou ter problema, sei lá, do escritório me sacanear. Pô, já tô ferrado. Já tô na lama, já tô lascado, já tô todo cagado, que nem diz o outro. Tô com medo de ser preso. E aí, o escritório, a consultoria, faz lá uma consultoria e o dinheiro vai para sua conta. E aí eu quero a minha parte, ou sei lá, quero resolver o meu problema. E aí você, ó... Não existe esse PT risco. saudações, sumiu. Tem esse medo, não? Não, porque a empresa recebe e depois nos paga. Aí sim, hein? Então posso fazer de boa. Pode fazer de então boa, sem medo. Então podemos ficar tranquilos. Sim. Todos os clientes, inclusive uma grande construtora. Se você tiver 500 milhões de reais para receber, não se preocupe, esse dinheiro não vai para a conta da consultoria nem para a conta do advogado. Não. Vai para a construtora e a construtora paga os honorários que foram combinados em contrato. Isso. Yes! Aí sim, você que está aí agora, ó, chama ela rapidinho e tenta resolver o seu problema aí que você tem na sua empresa desse lado, tá? Muito bom. Legal. Obrigado pela... Aí a gente costuma dizer, né, para os clientes, nesse caso, que não é restituição na via administrativa, nesse exemplo que você falou da construtora, né? Os impostos, que a gente vai conseguir fazer esses valores em restituição, eles podem ser usados de 3 formas pela empresa. Eles podem quitar dívidas, né, lógico, impostos que estão ali atrasados, né, a gente consegue fazer a quitação desses impostos que ele tiver atrasado. Ele consegue, dependendo do valor, a gente consegue fazer uma restituição para que ele receba por precatórios ou por RPV, dependendo do valor, como ele consegue também abater tributos futuros. Então, digamos assim, que você tem uma guia de imposto que você paga R$20 mil.
Tá. Né? Que é bastante dinheiro. Que é bastante dinheiro. Por exemplo, o ISS, 20 mil não é nada. Para uma empresa grande, eles pagam mais de 100 mil reais. Não, é verdade. Você consegue abater. Então, por exemplo, você não paga aquela guia, porque você vai usando nos seus tributos. Com o crédito. Com o crédito. Você vai abatendo ali. legal. Por exemplo, nós conseguimos ali fazer um levantamento de R$1 milhão. Legal. Ele vai, enquanto ele não usar todo aquele crédito, ele não paga, ele fica com a sua guia zerada durante meses. Legal, muito bom. Deixa eu colocar um pouco de pimenta nesse jogo aqui. Tá. Colocar um pouco de alegria aqui e tentar extrair o máximo da doutora, porque eu quero entender o seguinte. Fali, quebrei, minha empresa está fechada. Encerrou, tá? Não digo nem encerrou, eu não encerrei ela. Eu quebrei. Não paguei o aluguel, me lasquei todo, funcionário me processou, aquela coisa toda. Eu simplesmente fechei as portas, entreguei a chave da imobiliária e não consigo nem encerrar ela, porque eu não tenho dinheiro para encerrar. Uhum. Se essa minha empresa estiver fechada e não inapta, encerrada, só fechada, tá? Eu consigo de alguma forma também fazer um diagnóstico e fazer algum tipo de recuperação para uma empresa fechada? Sim, nós conseguimos, na verdade, voltar ali o período prescricional, que é 5 anos. Oh, legal. Então, independente se a empresa estiver em movimento ou a empresa estiver encerrada, a gente consegue fazer esse levantamento e fazer essa restituição. E muitas vezes, por exemplo, é uma situação que a empresa não ficou com débitos. Tá. O empresário encerrou as atividades, pagou todo mundo. Legal. E encerrou a empresa, ele falou, isso é muito comum, né? Então ele vai ter ali um saldo credor. Porque No Brasil é difícil o empresário fechar certinho, hein? Geralmente o cara fecha todo ferrado. Né? Pode acontecer, Pode, né? Vamos milagre. considerar essa situação. Mesmo assim, a gente consegue fazer ali o pedido de restituição para ele. Logicamente, se ele não tem, né? Vamos dizer assim, uma situação, não é. Se for administrativa, ele não precisa, né? Logicamente, compensar com impostos futuros, nem precisa de precatórios. Legal. Porque a gente vai conseguir reaver esse valor. Mas se for judicial, a gente vai conseguir fazer essa restituição para ele e ele vai ficar com um crédito futuro que a gente consegue em precatórios, porque ele não tem mais imposto para compensar, mas ele vai ter que receber esse dinheiro. Legal. É um dinheiro que ele vai ter ali para uma poupança, né? Um dinheiro estava perdido, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Agora, vamos ao extremo do extremo. Que vem. Do extremo do extremo. O que ele vai perguntar? Uma empresa inapta. Não aquela que eu quebrei e fui embora. Ou não quebrei, simplesmente fechei, paguei tudo certinho, mas eu não encerrei ela ainda, tá? Uhum. Agora, uma inapta. Eu consigo? Sim, é a mesma situação. A mesma situação? É. Então tá bom. Fechou. Legal. Agora, uma coisa que eu vejo acontecer muitas vezes, né, no escritório, às vezes eu participo de algumas reuniões e eu consulto muito, né, na verdade, nós treinamos os SDRs do seu escritório Sim. a prospectar, não é verdade? As empresas do Simples podem ser beneficiadas de alguma forma, que estão no Simples? Não só as empresas que estão no lucro presumido e real, mas as que estão no Simples, de alguma forma, elas podem se beneficiar e como elas podem se beneficiar? Pode. Algumas atividades, mesmo estando no Simples Nacional, elas têm oportunidades para restituição. Quais são essas atividades? Né? Farmácia, como a gente falou no início, autopeças. Legal. Né? Autopeça dá também? Autopeças dá. No Simples? No Simples Nacional. Que legal. Né? Lojas de revenda de pneus. Que legal. Também. Pet shop. Também outras, mesmo no Simples Nacional, a gente consegue fazer, varejista de gás também, né? Então são muitas atividades que mesmo estando no Simples Nacional, que a gente escuta muito isso, não, minha empresa está no Simples, o Simples já é o Simples, na verdade o Simples não é nada simples. Mas doutora, uma dúvida, por que o governo mete a mão no dinheiro para depois ele ter que devolver? Não faz sentido isso. Não é que o governo mete a mão. Agora eu vou ter que defender o governo. Eu não defenderia. Nesse ponto. Eu não defenderia o governo. Na verdade, não é o governo que mete a mão nessas situações que a gente está falando aqui do Simples Nacional.
A nossa legislação tributária ela é extremamente complexa. Né? Nós sabemos disso. E muitas vezes, por exemplo, uma farmácia tem muitos produtos. Uma loja de autopeças, então, nem se fala. São muitos produtos. E nem todos esses produtos, eles possuem a isenção do PIS e COFINS. Porque essas empresas, geralmente, eles vendem um tipo de produto que nem todo mundo conhece, mas eles são classificados como produtos monofásicos. Legal. O que é isso, né, o monofásico? É um imposto numa única fase. Então, a indústria, ela paga uma alíquota maior de PIS e de COFINS para que o restante da cadeia não precise mais recolher esse imposto. Só que por dificuldade de segregação desses produtos, muitas vezes eles vão sendo tributados ao longo da cadeia. Por isso que tem esse direito de ir lá e pegar o que pagou indevidamente. Então a culpa não é do governo. Caraca, que louco, mano. Muito bem. Legal. Estamos já, né, na reta aqui final. Não sei se você está gostando, se está legal, se está bacana, está legalzinho. Estamos aqui. Estamos tentando dar o nosso melhor aqui para o empresário, para mostrar a quantidade de benefício que o empresário pode ter dentro da sua empresa que está no Simples, dentro da sua pet shop, dentro da sua clínica, da sua construtora, da sua loja de pneu, ali, da sua farmácia, da sua drogaria. Loja de roupa? Loja de roupa, se for no lucro real presumido. Loja de roupa, olha quanta coisa legal. Legal? Sim. Muito legal, muito bem. Independente do capital social. Independente, a gente vai trabalhar com faturamento, porque é muito comum, muitas vezes, né, a empresa tem um capital social de R$1.000. Pequenininho. Desde que abriu, nunca atualizou, nunca mudou. Só que ela tem um faturamento de 100 mil, 200 mil, 300 mil, só que ela nunca mudou o capital. Então, isso... Ela não teria que mudar o capital social dela ou não? Me explica. Então, né, aí é muita... O ideal seria, né, mudar, porque conforme a empresa está com faturamento, às vezes a empresa tem um faturamento de 200 mil por mês, tem um capital de 10 mil. Então, mas aí a gente já não entra, né, nessa parte. Muito bem, isso é muito legal. Rosa, o trabalho da Alves da Cunha Consultoria Tributária, como que funciona? É nacional? Você está aberta a parcerias com os contadores, com os escritórios de consultoria? Como que funciona? Como que as pessoas conseguem aproveitar todo esse teu conhecimento? Você tem alguma especialização? Explica um pouquinho. Sim, na verdade eu tenho pós-graduação em Direito Tributário. Que legal. E aí... com especialização em recuperação de crédito tributário. Caraca! Que já é aí assim, bem afunilado mesmo, né, para essas demandas que são realmente para restituição de impostos. É quase uma micro-autoridade. Nada, tá muito longe disso. E nós trabalhamos sim com parcerias, na verdade nós trabalhamos com parcerias com escritórios de contabilidade, porque como eu falei antes, né, a gente faz um trabalho diferenciado dos escritórios de contabilidade, então a gente é um braço a mais. Ela é amiguinha do contador, viu? De contabilidade, né, a gente trabalha junto aí desde o início, até porque a documentação que a gente vai fazer o estudo diagnóstico, ela fica com o contador, né, então é muito interessante quando a gente vai conversar com o cliente, que o cliente tem essa segurança que a gente não vai fazer nada sem o conhecimento do contador dele, né? Você não é contadora, por que você quer o cliente dele? Na verdade, é o contrário. De forma alguma. Então, a gente tem, sim, essa parceria com a contabilidade, com outros escritórios de consultoria. A gente tem muita parceria com o escritório de consultoria ambiental, consultoria financeira, de planejamento estratégico, porque principalmente no planejamento estratégico a gente traz a parte tributária que já dá ali uma redução e devolve um bom dinheiro para o empresário, e o pessoal que faz planejamento, eles adoram, né, isso, porque trazer dinheiro para o empresário é sempre uma notícia excelente. Sim, né? sim, e legal. Também a nossa parceria não
não para por aí, a gente tem parceria com escritórios de advocacia, porque a gente sabe que os escritórios, eles... É possível ser parceiro de um escritório de Sim, advocacia? com certeza, porque o escritório, ele tem, que atua principalmente na área empresarial ou trabalhista, né? Eles têm muitos clientes que são empresas, e eles não oferecem o tipo de trabalho que a gente oferece, que é restituição de impostos. Então, a gente consegue também fazer essas parcerias. Então, nós estamos aí abertos a essas parcerias. No finalzinho aí vai ter o nosso contato. Então, você que é contador, você que tem uma empresa de consultoria empresarial, que lida com empresários B2B, né? Você que é advogado, que não tem dentro do seu escritório o trabalho de restituição tributária, você também pode ser parceiro da Alves da Cunha Consultoria Tributária. Então, fique à vontade para entrar em contato com a doutora, vai ser muito importante. Agora, doutora, no teu escritório, tá? Sim. Então vamos lá, advogada e consultora tributária. No teu escritório de consultoria tributária, como que você faz hoje, o que você usa hoje para chegar no teu cliente ideal? Como é que você dá a dica pro pessoal? Que ferramenta que você usa? Se você tem alguma mentoria, como é que era a sua vida antes da mentoria, como que é hoje? Porque eu tô vendo que você tem a cara da riqueza, né? Você tem a cara da riqueza, né? Geralmente, advogados tributaristas são ricos, né? Coisa boa, né? E não é diferente do que a gente vive hoje, até pela sua roupa, o jeito que você se veste, suas joias, dá pra ver que você ganha bastante dinheiro. Ou não. Ainda não. Vamos suspende, né? Esse detalhe. Esse detalhe, né? Assim, nos entreveios. Ela não quer ser sequestrada, pessoal. Ela não, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Mas, como funciona? Explica pra gente. Respondendo aí uma pergunta que ficou pendente, né, anterior, a nossa atuação, ela é a nível nacional, tá? Então, assim, a gente não tem uma limitação geográfica. Legal. Então, a gente tem clientes aí espalhados pelo Brasil inteiro. Temos cliente aqui em Santa Catarina, temos clientes no Ceará, temos clientes em Pernambuco, Recife, né? Temos clientes também em São Paulo, Rio Grande do Sul. Estamos aí, né, espalhados, né, pelo Brasil inteiro. Que legal. Respondendo agora a pergunta... só um detalhe. Tem clientes espalhados pelo Brasil. Isso. Significa que um contador ou um advogado em qualquer capital brasileira também pode ser um parceiro da Alves da Cunha Consultoria Tributária. Perfeitamente. Perfeito? É isso? Que Perfeitamente. legal. Hoje nós temos uma facilidade que os processos, eles são todos eletrônicos. A Receita Federal nem atende mais ninguém presencialmente, então tudo é de forma digital e as ações, elas são na esfera federal. Então, assim, a gente não tem limitação de estar em nenhum lugar fisicamente. Legal. Isso não é necessário. Pô, bacana. E o que trouxe muito aí, né, é o nosso crescimento e podendo ter toda essa expansão geográfica. E aí eu vou falar da cereja do bolo, né? Qual é a cerejinha do bolo? Conta pra nós. É uma ferramenta chamada CRM People. Não me diga. Não é possível. CRM People traz aí essa nossa capacidade de falar com grandes clientes do Brasil inteiro. Bacana. Então, isso é algo que realmente transformou, né, a nossa empresa, trouxe aí um patamar totalmente diferenciado. Legal. Desde que a ferramenta veio para a nossa empresa, a gente conseguiu aí falar com clientes que jamais conseguiríamos no modelo tradicional, né? Que legal. Porque a gente consegue informações que não conseguimos por outras ferramentas. Bacana, e ter ali uma proximidade grande realmente dos tomadores de decisão. Sem ferir LGPD, né? Não, sem ferir LGPD, totalmente dentro aí dos procedimentos legais. Isso trouxe uma transformação sem comparação para a nossa empresa e eu super indico aí para todos, né, que queiram realmente chegar num patamar diferenciado, que usem o CRM People, que realmente então, vai gostar. Meus amigos, estamos chegando aqui na reta final da nossa inauguração do nosso podcast.
ficaria aqui o dia inteiro fazendo pergunta e ela respondendo, mas com certeza eu vou convidá-la novamente a participar do nosso podcast. Obrigada. Vai ser uma honra tê-la aqui, com novas teses, trazendo novos insights para os empresários, vai ser muito legal. E eu quero que você siga, né, as páginas da Rosa, os canais de comunicação, que você fale com ela. Então, Rosa, fala seus canais de comunicação, suas mídias sociais, pode falar inclusive o seu telefone, se você quiser, não tem problema nenhum, fica à vontade, o espaço é seu para você finalizar aí com seus contatos pro pessoal te encontrar. Olha que legal, vai lá, manda bala. A gente tem bastante conteúdo no Instagram, tá, pessoal? A minha página pessoal é Rosa Claudene, tá? No Facebook é Rosa Claudene Cunha e no LinkedIn é Rosa Claudene Alves da Cunha, tá? O nosso e-mail para contatos, caso vocês queiram, né, enviar e-mail com dúvida, querendo maiores informações, é rosa@alvesdacunhaconsultoria.com.br. Eu vou pedir para o pessoal colocar lá embaixo no cantinho. No rodapé. No rodapé. E também vou pedir para colocar o nosso telefone WhatsApp, que eu não vou falar aqui porque eu não sei. É verdade, ela não sabe o telefone dela, tá tudo bem. Vai chegando a idade. Mas eu vou pedir pro pessoal colocar. Eu acho que é até melhor, porque se eu falar, né, vai se Mas pera, acho que nem eu sei meu telefone, mas tudo bem, daqui a pouco eu olho. Ninguém memoriza mais nada. Vai, muito bem. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, você que precisa escalar os teus negócios, você que é um empresário e precisa divulgar a sua empresa, você que é um empresário e precisa de treinamento corporativo, você que é um empresário que está nos escutando agora e precisa de um método validado já por centenas de clientes, eu te convido a bater um papo com os nossos especialistas no CRM People. Nós temos um método chamado Método PSA, é um método transformador de geração de demanda, de treinamento corporativo para a sua empresa, para que a sua empresa possa escalar. Imagina só, um método completo com uma consultoria tributária que pode te ajudar a escalar o seu negócio e você ter uma coisa que todo mundo precisa, previsibilidade, ok? O meu Instagram é o Alves da Cunha, vai lá, começa a seguir. E muito obrigado. E a gente se vê no próximo podcast. Doutora, obrigado. Deus abençoe. Obrigada, eu que agradeço você pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui. O tema, ele é um tanto assim, traz bastante curiosidade, às vezes dúvida, ansiedade, mas a gente, né, tá aqui sempre disponível para esclarecer. E agradeço muito o pessoal aí que está assistindo e até a próxima. Legal. Ó, você que está aí, antes da gente encerrar, dedão no like, comenta, compartilha e leva esse conteúdo para o seu amigo que é empresário, que com certeza vai se beneficiar com as dicas aqui do escritório Alves da Cunha Consultoria Tributária e as dicas aqui que a advogada e consultora tributária passou para os micros, pequenos, médios e grandes empresários. Fiquem bem e até o nosso próximo podcast. Valeu!